Donald Trump e a arte do conflito. O primeiro ano do mandato que sacudiu o planeta. Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro, diretor de jornalismo dos portais, e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Espero que a gente não entre em conflito aqui durante o programa. Pois é, bom dia, Vini. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos tentar fazer aqui um programa tranquilo, porque de conflito o mundo já tá cheio, né? Sem dúvida. Bom, e a gente vai jogar aqui a nossa artilharia de hoje pro nosso convidado, que é um velho conhecido aqui do podcast, o Matheus Spies. Ele é analista da Empíricos Research e colunista do Seu Dinheiro. Como é que tá, Matheus? Tudo bem? Tudo bem, Vini, Júlia? Privilégio estar aqui. Obrigado. E lembrando, né, que o Seu Dinheiro não cobra tarifa, mas você pode nos ajudar curtindo esse episódio e, claro, seguindo o canal do Seu Dinheiro. Também não deixa de deixar o seu comentário. O que você acha desse segundo mandato do Donald Trump? Deixa aqui nos comentários que a gente lê todos. Bom, vamos fazer aqui, dar um mini contexto, e foi até difícil aqui pensar em como fazer essa introdução desse roteiro, porque a cada momento surge uma novidade relacionada ao Donald Trump, em várias searas, econômica e principalmente geopolítica. Mas ninguém pode dizer que foi pego de surpresa. Muitas das medidas que o Trump tomou nesse primeiro ano foram anunciadas já durante a campanha. Talvez o que ninguém esperava fosse a magnitude, ou talvez muita gente não levasse muito a sério ali algumas das promessas de campanha do republicano. Essa postura vem provocando uma série de efeitos colaterais e alguns surpreendentemente positivos, como nos mercados internacionais, em particular aqui no Brasil. Matheus, acho que queria começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho desse lado geopolítico, porque a gente tem visto muitos analistas bastante preocupados com os rumos da política externa norte-americana, e fala-se muito ali de que o mundo, como a gente conhece desde praticamente ali o fim da Segunda Guerra, ele chegou ao fim. Queria saber se você concorda com essa afirmação ou se tudo que a gente está vendo, toda essa artilharia do Trump, na verdade, é só aquele famoso art of the deal. Ou seja, ele está jogando pesado, mas depois para recuar e chegar num ponto que ele considera ideal. Tem um pouco disso, sem dúvida, tem um pouco de estratégia negocial pela qual ele é conhecido historicamente. Mas a gente também está vivendo uma mudança de ordenamento internacional, sem dúvida. O que a gente viveu, como você muito bem colocou, depois da Segunda Guerra Mundial e foi consolidado com o fim da União Soviética, a Pax Americana, hiperglobalização, cadeias de suprimento focadas apenas em eficiência, essa realidade de comércio livre, ela está mudando. Isso tem algumas consequências práticas, estruturais para a economia real e também conjunturais, que a gente vê bastante no mercado financeiro. Mas é uma mudança de realidade, sem dúvida. Parte disso deriva, inclusive, do próprio estilo de negociação do presidente americano, que não conversa muito com a tradição americana no sentido da diplomacia, pela qual eles foram conhecidos, em especial nas últimas décadas. É uma ruptura com isso. É uma ruptura com como eles lidavam com os seus próprios aliados. E justamente por conta dessa desconfiança em relação aos Estados Unidos, que era o principal fiador desse modelo de sistema que a gente vivia, essa desconfiança tem feito com que os investidores e, claro, os países de maneira geral, acabem se posicionando de maneira diferente. E as consequências para o mercado, de certa forma, é dólar mais fraco no mundo. Ano passado a gente viu um pouco disso, beneficiou o Brasil. Esse início de ano está muito parecido com a história que a gente viu principalmente entre janeiro e outubro do ano passado, com alguns episódios claros de reversão, também tem um pouco de posicionamento técnico, mas me parece ser uma história que veio para ficar nesse segundo mandato de Donald Trump, que de fato, ele falou que ele ia fazer tudo isso, mas as pessoas muitas vezes não é que não levavam ele a sério, talvez no primeiro mandato não levassem ele a sério nem de maneira literal, daí agora todo mundo está preocupado levando ele a sério até demais e de maneira literal até demais. Tem um velho ditado que fala que você tem que levar ele a sério, mas não necessariamente literal, né? E de certa forma, o que a gente vê é que se a gente for pegar ao pé da letra tudo que ele fala, não necessariamente ele mantém tudo, né? O episódio da Groenlândia recentemente
foi mais um episódio que culminou num taco trade, né? Um recuo da Casa Branca, talvez dentro de uma estratégia negocial dele, é possível, mas é muito difícil de você antecipar esse tipo de movimento. Então, esse contorno errático que ele trouxe para a Casa Branca é uma ruptura e um sintoma dessa mudança de ordenamento internacional, né, que vai trazer consequências para as próximas décadas. Então, assim, as próximas décadas serão definitivamente, do ponto de vista estrutural, diferentes das décadas que a gente viveu até aqui. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte, espectador, quais as consequências para a economia americana dessas estratégias do Donald Trump. Porque ele conseguiu o que queria em grande parte, aí, mais tarifas, uma arrecadação forte com essas tarifas e um dólar mais fraco, que também era algo que ele desejava, na verdade, para tornar aí os produtos americanos mais competitivos no mercado. Quais as consequências disso para a economia americana? E não pode ter também uma consequência deletéria nesse movimento de fuga dos investimentos dos Estados Unidos? Isso não pode se intensificar de alguma maneira, de modo que acabe sendo negativo para os Estados Unidos? Eu entendo que sim, tem parte dessa realidade que a gente viveu dependia em grande parte de uma utilização do dólar como principal moeda do mundo, né? Isso foi ganhando corpo ao longo das últimas décadas. E agora a gente está vendo uma mudança de direção. Ela vem desde o primeiro mandato dele, aprofunda-se durante o governo de Joe Biden na invasão russa ao território ucraniano e, posteriormente, as sanções em resposta praticadas sobre as reservas russas. Isso fez com que houvesse uma mudança de percepção dos investidores globais com o dólar. E daí, nesse segundo mandato de Donald Trump, esse processo que já vinha desde antes se acelera. Então, essa temática de desdolarização, que é dita desde a crise de 2008, ela começa a realmente ganhar tração. Por muito tempo ela era só retórica, você não via consequências práticas dela, o dólar continuava muito forte no mundo, mas agora a gente vê uma mudança de direcionamento. Eu não acredito em desdolarização em absoluto, mas ela acontece. Não no sentido de que todo mundo vai vender Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda são a principal economia do mundo, ainda são muito importantes de maneira geral, mas você vê uma maior diversificação internacional. O que eu quero dizer com isso? Se antes os investidores eles optavam por direcionar 100% dos seus recursos de volta para os Estados Unidos, vindo justamente desse superávit que eles tinham com os Estados Unidos, por exemplo, com o qual o Donald Trump ele não dialoga muito bem nessa questão de déficits comerciais, etc. Né? Se antes eles faziam isso, 100% de volta, agora eles fazem menos, 90%, que parece pouco, 10%, mas em termos absolutos, para muitas praças ao redor do mundo que tinham ficado para trás, pode ser muito dinheiro. Isso se não se aprofundar essa proporção que eu anunciei aqui. Ou seja, você tem uma mudança de fluxo importante para os Estados Unidos que pode vir a ter, sim, consequências mais drásticas a longo prazo. É verdade que eles queriam desvalorizar o dólar, mas em grande parte porque fazia parte de uma estratégia de reindustrialização dos Estados Unidos, para eles conterem esses déficits. Como eu falei, foi uma opção americana, né, construir esses déficits, né, com a condição de que fosse utilizado o dólar do outro lado da transação. E esse dólar voltava no final dos Estados Unidos. Então, se você olhasse o mecanismo inteiro, você veria que, por mais que houvesse o déficit comercial, ele não representaria uma perda dos Estados Unidos. Pelo contrário, gerou muita riqueza. E não à toa, a sociedade americana hoje é muito rica. Mas você tem distorções sociais e políticas no interior da sociedade americana que não dialogam muito bem com esse excesso de riqueza que eles têm. E por isso a gente está vendo essas rupturas. Não só questão de fluxo, de dólar mais fraco, mas também uma das temáticas que a gente sabia que poderia vir a ser problema, que é a de imigração, também começa a chamar bastante atenção. A gente teve um episódio agora um pouco mais delicado no final de semana, e isso tem aumentado em nível de tensão e não diminuído. E os Estados Unidos sempre se destacaram em nível global como um grande polo atrator de talentos. E isso é a diferencial americano, né? O diferencial americano é que você atrai os melhores cabeças, os melhores trabalhadores, de maneira geral, para uma economia, e você consegue debelar problemas demográficos que a gente vê na Europa, a gente vê em alguns países da Ásia, né, e atraindo inovação, atraindo ideias novas, atraindo gente que gera riqueza para o país ou que contribui de alguma forma, se não gerando diretamente. Esse é o mecanismo americano. Se você começa a criar uma ruptura com essa dinâmica de atração de talentos, você também pode estar flertando com uma quebra estrutural importantíssima de sustentação, né, dos mecanismos de inovação dos Estados Unidos, e não só isso, mecanismos de sustentação da economia como um todo. De fato, você tinha problemas imigratórios nos Estados Unidos, não só lá, mas em outros países também. Não é de hoje, eles já têm algum tempo que eles estão acontecendo. E daí no governo de Joe Biden houve
um extravasar, de fato, de imigrantes ilegais que gerou uma resposta da população. E essa resposta tem sido bastante agressiva e tem gerado uma reação polarizadora da sociedade americana no contexto atual. Também é um ponto de inflexão importante. Por último, mas não menos importante, teriam outros tópicos que a gente poderia levantar, mas o fato de você estar pervertendo a dinâmica de um ordenamento internacional formal com as instituições multilaterais, que os Estados Unidos, inclusive, foram os responsáveis por criar lá no passado, esse tipo de rompimento com a tradição de aliados históricos também é problemático a longo prazo. Essa desconfiança entre o governo americano mostra que o mundo está disposto a dar um passo além, para olhando outros parceiros comerciais. Um exemplo disso é o próprio acordo comercial Mercosul-União Europeia, só para ilustrar. É a Europa querendo diversificação geográfica, a Europa querendo uma mudança nas relações comerciais que estavam demasiadamente dependentes dos Estados Unidos. Então, isso vai acontecer com outros países, e a gente está criando não uma desglobalização completa, mas uma nova globalização, num formato mais regional, talvez, muitas vezes, mas é um novo tipo de globalização, que tem como consequência uma mudança da dinâmica econômica que a gente via, em especial da década de 90 para cá, que eram as cadeias de suprimentos ao redor do mundo focadas excessivamente em eficiência, que trouxe consequências boas para a economia, mas que causou algumas distorções sociais. E agora a gente tem uma economia não só mais focada apenas em eficiência, mas também nas cadeias de suprimentos, mas em segurança. Segurança alimentar, energética, cibernética, por que não? Logística. Isso, claro, foi agravado em termos de percepção com a pandemia, mas agora, com essas rupturas de aliança histórica, você tem uma aceleração maior desse processo. Assim como a gente vê uma aceleração muito grande de uma corrida armamentista, que também é impulsionada pelo estilo do presidente americano. Então, algumas consequências me parece que elas são muito importantes e não são de curto prazo. São coisas que a gente vai ver ao longo dos próximos 10 anos ganhando forma, e daí lá na frente a gente vai ter outra coisa bem diferente do que a gente tem hoje em termos de relação entre países em nível global, essa tensão, a gente voltou a ver uma escalada de tensões geopolíticas em nível internacional, novas relações comerciais se formando, um nível de protecionismo estranho em alguns países que antes eram defensores. Então tudo isso me parece que está dando as caras de uma nova dinâmica internacional. Apesar de todas essas tensões que a gente está vendo no mundo e dessa postura mais de mais confronto do presidente Donald Trump, a gente não pode também ter consequências positivas para outras economias, sobretudo as emergentes, porque se os dólares não estão voltando, o dinheiro não está voltando para os Estados Unidos na forma de investimento, está se diversificando mais pelo mundo, e também está existindo um desincentivo à imigração aos Estados Unidos. Então, talvez não haja uma fuga de cérebros de países emergentes, como tem tido nas últimas décadas. Será que isso não pode ser bom para as economias nacionais desses países, como o Brasil, por exemplo? Pode, tem sido, inclusive. A gente viu na semana passada, por exemplo, eu não sei especificamente quando este episódio vai ao ar, mas a gente teve agora nessa reta final de janeiro, um processo no qual o Brasil recebeu muito recurso estrangeiro. Isso não é uma história isolada. O Brasil recebeu porque ele tem algumas histórias específicas interessantes. É um país que ainda está barato, tem corte de juros para acontecer nesse começo de ano, tem a possibilidade de um eventual rally eleitoral. Todo mundo está olhando para isso e deixa um pouco mais atrativo. Mas, de maneira geral, o que a gente tem visto é uma diversificação dos portfólios globais. E muitos mercados que estavam esquecidos, deixados para trás, pouco dinheiro faz muita diferença. É o que está acontecendo no Brasil. Então, só nesse começo de ano, a gente conseguiu colocar aqui mais de 1/3 de tudo que a gente colocou no ano passado, em termos de recurso estrangeiro. Isso tem um vetor de preço muito importante. Em uma só semana, a gente subiu o Ibovespa mais de 8% com essa entrada de recursos. Isso é a maior alta semanal em 6 anos. Tudo isso é um reflexo de um processo de um dólar mais fraco no mundo. Se a gente observar o dólar index, ele perdendo espaço, assim como ele perdeu no ano passado. Também de um maior posicionamento dos investidores globais em países emergentes, porque a gente tem um ambiente que você ainda tem crescimento e você ainda tem um patamar de inflação, então isso faz com que ativos reais, como propriamente ouro, ganhe espaço, ou até mesmo commodities de maneira geral, e isso, claro, beneficia mercados emergentes também. Então eles ganham destaque, eles ganham espaço nos portfólios globais dos investidores. A gente se beneficia. É um fator técnico, é um fator de caráter um pouco mais especulativo? Sim, podemos até considerar que sim, mas parte disso tem vetor estrutural, fundamental
para o longo prazo, né? A gente está mudando um pouco do ordenamento das coisas e, como consequência, esses recursos estão vindo para cá. Então a gente se beneficia também um pouco. É claro que se a gente tiver uma ruptura do ponto de vista de crescimento, se a gente tiver uma recessão internacional por conta de tarifas ou qualquer coisa do gênero, ou conflitos maiores, a gente pode ter consequências também negativas para esse fluxo que estava vindo. Mas, em um primeiro momento, tem sido positivo para nós, sim. Agora, além de conflitos externos, o segundo mandato do Trump também tem provocado algumas questões internas importantes. Você já citou, por exemplo, a imigração, mas acho que talvez algo que poucos esperavam fosse esse conflito do governo Trump com o Federal Reserve, Sim. o Banco Central norte-americano. Queria saber um pouco qual é a tua análise sobre essa questão, porque, enfim, acho que esse conflito escalou quando o Departamento de Justiça abriu ali um processo formal contra o Jerome Powell, e a gente tem nesse ano, daqui a alguns meses, a sucessão no Fed. Então, isso desperta temores de que a gente pode, eventualmente, ter algum tipo de redução de juros na marra e tudo mais. Como é que você está vendo essa questão do Fed especificamente? Te preocupa? Enfim, afinal de contas, ali o juro americano é a base de os investimentos em ativos de risco em todo o mundo. Sem dúvida. É um tema preocupante, sim. O que a gente tem visto é um flerte não convencional da Casa Branca com interferência na autoridade monetária. Isso não faz parte da tradição da institucionalidade americana, né? Pelo contrário, os Estados Unidos eles sempre foram representantes de que as instituições deveriam ser o laço para a sociedade, e isso também dava credibilidade à moeda, à compra de títulos do Tesouro Americano, estava tudo parte de uma história só. Então, quando você tem rupturas com os seus aliados históricos e tem rupturas internas do ponto de vista institucional, você também acaba fortalecendo essa dinâmica de diversificação geográfica, enfraquecimento do dólar. O tema da autoridade monetária é muito preocupante, mas tem alguns pesos e contrapesos no interior do próprio FED que deveriam evitar que houvesse um grande solavanco de politização no interior da autoridade monetária. E leia-se, a gente não tem um problema necessariamente de ter alguém mais ou menos dovish, tá? Por exemplo, a próxima pessoa a comandar o Federal Reserve, seja o Kevin Warsh ou o Rick Ryder, seja quem for, provavelmente vai ter uma abordagem mais dovish. Isso é permitido. Você pode ser mais ou menos dovish, mais ou menos flexível, né? Ou mais ou menos hawkish, mais ou menos duro em relação ao combate à inflação. Dentro do framework técnico, isso pode acontecer. O que não pode é você ter um viés político, que é, por exemplo, a postura do Stephen Marron desde que ele ocupou a cadeira de maneira tampão no final do ano passado, né? A cadeira da Andreana Kugler, que saiu, ele assumiu e ele começou a querer votar cortes de 50 pontos, quando o Banco Central sequer queria começar a cortar juros. Então, isso é um grau de politização problemático. Um voto só não muda jogo, daí você quer colocar dois. Vai ter um próprio reshuffle, né, uma reorganização de cadeiras no interior do Comitê Federal de Mercado Aberto, que já era programado, já era esperado. Mas o simples fato de você tentar, né, entrar em confronto com diretora, membro votante, né, a Lisa Cook, confronto jurídico, entrar em confronto também jurídico com agora Jeremy Powell, esse tipo de coisa é muito ruim. É prejudicial. E qual é a consequência prática? Você tira a eficácia da política monetária. É uma coisa que acontece em países emergentes. A gente aqui no Brasil vê o que é governo eleito tirar a eficácia de política monetária e de autoridade monetária independente. Então, é um tema de países emergentes. A gente vê isso na América do Sul com muita frequência. A gente viu na Turquia, por exemplo. E a consequência é sempre péssima. Porque quando você tira a eficácia da política monetária, você faz com que o Banco Central precise atuar mais do que o suficiente para tentar alcançar o mesmo nível de resultado anterior. Então você polui um pouco os canais de transmissão da política monetária, faz com que seja mais difícil atingir os objetivos da própria autoridade monetária. Não é só dessa forma, mas ruídos institucionais também servem. Aqui no Brasil a gente tem visto agora, por exemplo, políticas fiscais e de início várias provocações, né, à autoridade monetária, que fizeram com que houvesse uma maior necessidade de um aperto monetário duro, porque na falta de uma âncora fiscal você precisa de uma âncora monetária que trabalhe por dois, e você ainda tem ruídos institucionais que fizeram com que o mercado desconfiasse da postura do novo presidente do Banco Central brasileiro, que agora já tem um ano, e que ele colocou os juros lá em cima e adotou um tom duro justamente para convencer. Então, note, é quase que um paradoxo, né? Se você quer colocar os juros para baixo, você tem que colocar um banqueiro central que esteja disposto a aumentar os juros o quanto for necessário, porque a credibilidade, por sua vez, já faz parte do trabalho, né? A formação de expectativas. O mesmo serve para os Estados Unidos.
Então, o que a gente vê é a possibilidade de perda de eficácia da política monetária, o que é péssimo a longo prazo. Né? Agora, o que a gente viu também é a manutenção de nomes que provavelmente vão manter um pouco da sobriedade, né? Então, tanto o Kevin Warsh como o Rick Ryder, eles podem manter a sobriedade, se forem indicados, né? Pode ser indicado essa semana, inclusive, pode ser formalizada essa indicação, ainda que ele só assuma imagem, já pode saber o nome dele essa semana. Eu ainda acredito que vai ser o Kevin Warsh, que já foi membro do próprio Federal Reserve no passado, mas que ele, como eu falei, vai manter para o mercado a percepção de sobriedade, por mais que ele tenha uma postura mais dovish em relação aos dados. Então, sim, sem dúvida, também é um tipo de ruído que afugenta investidores. Não só isso, a gente vê outros ruídos institucionais dentro dos Estados Unidos, como rodar o país inteiro com ordens executivas, né, executive orders. Você tirar os pesos e contrapesos do processo legislativo tem um preço. Né? Se você faz isso e você começa a subjugar ou escantear parte do processo natural de uma república, você também vai ter prejuízo à sua própria credibilidade, à confiança dos investidores, esse tipo de coisa. Agora, a gente também pode ter uma resposta institucional forte. Por exemplo, você citou as tarifas, né? As tarifas, dependendo de como for a decisão da Suprema Corte, podem cair, ainda que parcialmente. Isso seria uma demonstração de institucionalidade preservada no interior dos Estados Unidos. Você não pode fazer qualquer coisa, vamos acalmar um pouco as coisas aí. O mesmo serve para as eleições de meio de mandato, que vão acontecer no final desse ano. Caso o eleitorado dê um recado tirando a maioria tímida dos republicanos da Câmara, por exemplo, que pode acontecer, também vai ser um recado de institucionalidade. As coisas funcionam, daí vai ser uma dor de cabeça bem grande e pode desidratar, né, os próximos 2 anos de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Tudo isso para dizer o seguinte, esses problemas institucionais, eles existem, são muitas vezes rachaduras que dificilmente elas vão ser consertadas, elas vão ficar para sempre, mas elas não são o fim do caminho. Né? Ela tem solução para o que a gente tem observado e tem um preço para o que a gente tem acompanhado também, né? Um dólar mais fraco no mundo que beneficia ativos globais, né? E beneficia o Brasil, inclusive. Então a gente consegue, inclusive, surfar um pouco dessa dinâmica, serve de amortecedor, né, para a volatilidade que os ativos brasileiros vão experimentar esse ano, provavelmente. Então já tem aqui um colchão que a gente pode cair caso as coisas fiquem muito aquecidas aqui no Brasil por conta de eleição, etc., a gente vai ter uma dinâmica internacional que não é impeditiva, então vai segurar um pouco as pontas, né? Se a gente tivesse uma dinâmica perversa lá fora e ainda muita volatilidade aqui, o ano ia ser muito difícil. Pelo menos a gente está vendo um contexto que é ruim do ponto de vista estrutural de longo prazo, mas conjunturalmente tem nos beneficiado. Então serve de um contraponto. Sem querer fazer você dar uma previsão para o dólar, para o câmbio, né? Que isso aí é bem complicado. Essa política de dólar mais fraco, então, tende a se manter aí, pelo menos durante todo o mandato do Donald Trump. Então, ainda há espaço para o dólar cair mais ante o real, na sua visão? Ante o real tem, só que ante o real tem uma história de eleição. Então, no meio do caminho tem uma eleição e, naturalmente, processos eleitorais aumentam muito a volatilidade cambial. E a gente pode ter um choque eleitoral no sentido fiscal, que daí sim traria prejuízo a posições montados em real, né? Isso porque a gente poderia ter, dependendo do resultado eleitoral, e aqui tem até uma simetria favorável para um ajuste fiscal, mas caso não haja uma sinalização clara disso, tem uma eleição muito polarizada e sem nenhum grau de sobriedade ou visibilidade do que virá a acontecer posteriormente, e daí a gente pode ter um estouro cambial, independente do que está acontecendo lá fora. Serve como amortecedor esse processo lá fora, tá? Então, assim, lá fora a gente deve continuar a ver um dólar mais fraco. Sinalizações institucionais, como a que eu falei da Suprema Corte ou de eleições, podem minimizar esse estrago, mas o dólar deve continuar mais fraco. Dependendo de quão forte Donald Trump será nos próximos 2 anos, né, segunda metade do seu mandato, depois da eleição de meio de mandato, também é importante para a gente saber qual vai ser o grau de desvalorização do dólar em nível global. Eu acredito que é para baixo, talvez não na mesma amplitude do ano passado, mas na mesma direção. Isso em nível global. No Brasil, como tem a história da eleição, fica um pouco mais difícil prever. Se, porventura, a gente tiver sinalização de que há espaço para algum projeto reformista ser eleito, ou até mesmo uma manutenção que permita alguma visibilidade de um ajuste fiscal inevitável, né? Porque a gente pode não ver a verdade durante a eleição, mas é inevitável um ajuste fiscal em 2027, né? Independente de quem ganhe. Então vai ter que fazer algum ajuste. A diferença é, assim, mais ou menos convicção, mais ou menos facilidade. E daí, nesse contexto, se a gente tiver alguma visibilidade de que alguém reformista será eleito, ou minimamente fiscalista, que dê uma ideia de que a gente vai para um caminho de política econômica minimamente mais alinhada do que a gente tem visto ultimamente, o mercado deveria acompanhar essa tendência de dólar mais fraco no mundo de maneira mais efetiva. O contrário também é verdadeiro. A gente acabaria se descolando dessa realidade de dólar mais fraco global caso a gente não tenha uma sinalização. E a gente vai começar a ter isso nos preços mais para abril.
né? Então, passou março. Até a março a gente deve viver uma dinâmica muito clara de expectativa de corte de juros aqui e dinâmica internacional. Daí, a partir de abril, a gente ganha contornos cada vez... Até lá, a gente vai ganhando corpo. Daí, abril, a gente vai começar a ter um domínio, provavelmente, desses sistemas eleitorais sobre os ativos de risco. Não significa que é impossível investir nesse ambiente, é possível, mas vai ser mais difícil, né? O nível de volatilidade fica maior. Mas, em termos globais, o dólar deve continuar mais fraco. Para o Brasil, é diferente a temática por conta do tema eleitoral. Daí tem esses dois cenários, depende de para onde estivermos indo, né? E então, até março a gente já deve ter uma noção um pouquinho maior de como vão ser as coisas na eleição de novembro. De outubro, perdão, né? Novembro é a eleição americana. Ô, Matheus, dólar fraco e mais tarifas, de certo modo, era o resultado que o Trump esperava quando ele, enfim, anunciou essa postura e essa prática, enfim, mais conflituosa em relação à economia e, enfim, a maneira como ele trata outros países. E no final ele não vai dar certo, as coisas não vão dar certo para ele, enfim, dólar mais fraco torna os produtos fabricados nos Estados Unidos mais competitivos para exportação. Ao mesmo tempo, há uma expectativa lá de juros mais baixos também. Quer dizer, o que eu quero fazer um longo rodeio para te perguntar se por caminhos tortos o Trump não vai acabar conseguindo atingir o objetivo dele, que é transformar lá o Make America First e tudo mais. Sim, essa interpretação existe, sim, tá? O que você falou tá correto. Ele conseguiu atingir o que ele queria por caminhos tortos. Eu digo isso porque o próprio Stephen Marron, que hoje está no Fed, mas pertencia ao Conselho Econômico da Casa Branca, antes do Trump assumir, mas depois de ter ganho, ele escreveu aquele paper de um guia sobre, né, a reestruturação do comércio internacional. E ele tem um diagnóstico sóbrio, né, que você tem distorções comerciais que precisam ser resolvidas. Daí a execução do plano foi bem truncada, né, muito barulhenta. E ele antes até tinha entendido que antes do dólar se desvalorizar, ele provavelmente ficaria mais forte, né? De fato, a gente teve um episódio que ele ficou mais forte até o após do Trump, depois ele se enfraquece muito depois de abril do ano passado, que é o Liberation Day. O que a gente está vendo agora, entretanto, é um dólar mais fraco sem que tenha a corrida à reindustrialização, porque processo de amadurecimento de investimento em indústria, né? A indústria que os próprios Estados Unidos mandaram para fora do país durante o processo de décadas. Esse processo para você reinvestir e ter o amadurecimento disso, para você poder voltar a exportar, ser uma máquina de exportação, ele não é do dia para a noite. Né? Então a gente está vendo hoje um dólar mais fraco, mas ainda fazendo as mesmas coisas que antes. Algumas empresas se beneficiam de um dólar mais fraco, né? Tem receita muito lá fora, naturalmente vão se beneficiar, inclusive na temporada de resultados, provavelmente. Mas o que ele falava, né? O que ele imaginava como America First de indústria, como a gente viu antes, ainda não aconteceu. Né? Esse processo de reindustrialização americana é uma coisa que pode acontecer, sim. Não da maneira como muitos falam, né? Os Estados Unidos vai voltar a produzir torradeiras, né? Não faz, sim, o menor sentido, né? Esse tipo de coisa. Mas tem coisa que os Estados Unidos podem produzir, sim, e essa reindustrialização estratégica pode fazer sentido. Só que demora para amadurecer, não é do dia para a noite. Então, até você ter um amadurecimento disso, você pode ter um peso morto, se a gente puder considerar dessa forma, da diferença temporal, né, entre você ter atingido esses objetivos por meios tortos no curto prazo, sem você ter alcançado antes, né, o processo de reindustrialização como um todo. Ainda assim, é uma coisa que ele queria, um dólar mais fraco no mundo. Só que ele é estranho, né, porque o discurso dele, ele quer isso. Né, mas ele não pode assumir que ele quer um dólar fraco. Ele fala, não, comigo o dólar tem que ser mais forte. Que é um pouco do discurso para quem ele está falando e o que ele quer, né, porque não são coisas muitas vezes triviais, e que ele precisa falar para o eleitor médio dele, que não necessariamente vai entender todos esses temas com toda a complexidade, né, que eles possuem ou profundidade necessária. E como consequência disso, fica um negócio meio bagunçado, né, de para onde o governo está indo. Complica mais do ponto de vista de visibilidade. Vou fechar, então, com a pergunta aqui, que eu acho que é o que, de fato, o nosso ouvinte aqui quer saber, né? Como ficam os ativos brasileiros em 2026, na sua visão, diante desse cenário internacional aí que está posto? Qual que é a expectativa da Empíricos? A gente já viu aqui um tom bem positivo para início de ano, né? Esse tom vai se manter? Pode se manter a depender da questão eleitoral. A partir do momento que a gente começar a ver a questão eleitoral ganhando peso, dependendo de como as coisas estiverem, a gente pode ter um desfecho mais ou menos negativo. Eu entendo ainda assim que os ativos brasileiros estejam baratos e existe uma simetria favorável para um ajuste fiscal. Tem gente que vai ter que fazer um ajuste fiscal apesar de não querer, só que é inevitável. Então, por mais que, por exemplo, uma pessoa que não acredite no ajuste fiscal, que é o governo atual, ele não acredita na necessidade de um ajuste fiscal, por mais que alas dentro do governo falem que precise, né? Mas ele não tem essa retórica, ele não tem isso, ele não vai defender isso jamais. Agora, se ele chegar, né, tem até uma brincadeira, né? Quão alto o dólar precisa subir para convencer o Lula,
por exemplo, a fazer um ajuste fiscal. Ele não vai fazer um ajuste fiscal, ele vai fazer um puxadinho. Mas se ele fizer alguma coisa, por menor que seja, vai empurrar o problema para frente, né, etc., já não vai explodir como o pessoal teme que possa vir a explodir, porque é inevitável. Então, independente de quem ganhar. É claro que o melhor desfecho seria alguém que realmente estivesse disposto a fazer uma reforma fiscal profunda. E não é cortar gasto. O pessoal fala, vocês querem cortar gasto, vai cortar em cima do... Não é o debate aqui. O debate é reformar a maneira como a gente pensa o orçamento, porque, na verdade, o orçamento público brasileiro ele ainda é regido por leis antigas, ele tem que mudar um pouco do seu entendimento, porque ele está engessado. Então, o problema de 27 é que 100% dos gastos eles vão ser obrigatórios. Você não vai ter espaço para discricionariedade. Então, você tem que mudar alguma coisa aqui no meio. No curto prazo, provavelmente, vai ter que ter código de gasto, sim. Né? E vai ter que mudar alguns indexadores, vai ter que mudar algumas desvinculações, justamente para você criar espaço nesse orçamento e não ficar tão estrangulado assim. Tem que revisar isenções fiscais, né? O que eles chamam de gasto tributário, tem que revisar a questão das emendas parlamentares, tudo isso terá que ser revisado. E você vai conseguir isso com mais ou menos convicção. Né? Você vai conseguir isso com mais ou menos facilidade, considerando que provavelmente o Congresso vai mais à direita. Né? Então a gente já teve... É claro que esse mais à direita que eu estou dizendo, ele não necessariamente significa que ele vai votar contra um governo sempre de esquerda. A gente viu isso agora. Né? A gente viu que o Congresso, quando ele não tem uma liderança no executivo de direita, ele fica um pouco bagunçado. Né? Mas ele se mostra resistente. Então vai ser mais dor de cabeça para o governo que vier, caso não haja um alinhamento político também. Então tudo isso pode gerar um desgaste natural. Então se não houver visibilidade, a gente pode jogar fora um ano que poderia ser muito bom para ativos brasileiros. A gente teve um excelente ano passado e pode ter um ano muito bom esse ano. O contexto internacional nos permite isso, só que tem eleição no meio do caminho que vai fazer barulho sobre os ativos de risco. Nesse contexto, eu privilegiaria ativos que ainda possuem qualidade, estão baratos e ainda existe no Brasil. Porque o Brasil, como tudo está barato, você tem ativos que ainda são mais resilientes. Não vai ser a grande porrada, mas vão andar muito e vão te dar ainda um pouco de segurança caso você não tenha o desfecho esperado. Daí você não pode fazer isso em absoluto, né? Porque você tem que também ter um grau de internacionalização lá fora, acompanhando essa dinâmica de diversificação geográfica que os investidores têm feito. Então, tem espaço para os ativos brasileiros andarem? Sim, só como existe um desfecho no qual há um estresse no final desse ano, dependendo do desfecho eleitoral, você tem que diversificar sua carteira também internacionalmente. Ter proteções clássicas, como o próprio ouro, que tem uma tese antiga da Empíricos, que tem dado muito certo, a gente mantém a recomendação. E ter também dinheiro investido em ativos, nas mais diferentes praças, no próprio Estados Unidos, mas na Europa, um pouco de China, justamente para você criar consistência e corpo na sua carteira como um todo, né? Se beneficiar caso haja um rally de ativos brasileiros, mas caso não haja, né, caso haja algum revés no final do ano, você ainda vai ter posições que vão se beneficiar desse ambiente ainda bastante incerto que a gente tem vivido. É isso aí, agora vamos para o segundo bloco do podcast, no qual a gente escolhe os touros, que são os destaques positivos, e os ursos, que são aqueles que estão em baixa. E a gente, tradicionalmente, começa pelos ursos e pela Júlia Vilchen. Para quem você vai mandar o seu urso, Júlia? Acho que meu urso da semana não poderia ser outro, né, Vini? Eu vou dar o meu urso aqui para o Will Bank, que foi mais um banco médio aí que sofreu liquidação extrajudicial por parte do Banco Central nessa semana que se passou. É um banco digital, né, que integrava o conglomerado do Banco Master. Tinha ficado de fora da liquidação do Banco Master, porque ainda existia uma expectativa de que ele pudesse encontrar um comprador no mercado, mas isso acabou não se concretizando. E um dia antes de ser liquidado, o Will Bank tinha deixado de liquidar operações financeiras junto à Mastercard, né, que com isso parou de aceitar aí transações realizadas com os cartões emitidos por essa fintech. Muita gente nunca tinha ouvido falar do Will Bank, mas tinha bastante propaganda desse banco digital aí, até pelas ruas de São Paulo a gente via bastante, tinha aí uma linguagem visual amarela, né? Alguns famosos, inclusive, foram garotos propaganda desse banco, e ele tem cerca de 12 milhões de clientes, não é pouca coisa, né? E muitas pessoas físicas detêm CDBs do Will Bank, assim como aconteceu aí com o Banco Master, né? Outras instituições do conglomerado Master. O Will Bank também tinha essa estratégia de captação de recursos por meio de CDBs que pagavam aí uma rentabilidade gorda, né, comparada à média de mercado. E com isso, a conta do FGC, né, o FGC vai ter que honrar esses pagamentos, essas garantias para quem tinha esses CDBs, e a conta do FGC sobe aí para quase 50 bilhões de reais,
Foram aí por volta de 6 bilhões de reais de CDBs do Will Bank. E, né, para quem não sabe, o Will Bank ele não nasceu dentro do conglomerado Master, ele nasceu como uma fintech independente, lá em Vitória, no Espírito Santo, aí focada nas classes C, D e E, para bancarizar, né, a população mais desbancarizada, mas aí em 2021 ele recebeu uns aportes de grandes investidores, chegou até a cogitar um IPO na Bolsa Brasileira em 2023, mas depois ele acabou sendo comprado aí pelo conglomerado do Master. E agora, mais um banco aí que sofreu liquidação extrajudicial e aumentou aí essa sensação de insegurança, né, da população brasileira em relação ao sistema financeiro, porque aí começa a se criar as expectativas de que, nossa, será que outras fintechs também podem ser liquidadas? Quais bancos, afinal, fazem parte do conglomerado Master? Então, não é um urso só o Will Bank ou o Grupo Master, é um urso aí para o sistema financeiro nacional que sofre um abalo de credibilidade com esses episódios. Lembrando que o FGC, Fundo Garantidor de Créditos, ele cobre os depósitos ali na forma de CDBs até R$250 mil. Porém, quem investiu em CDBs do Will Bank depois de 2024, quando ele foi vendido para o Master, essas garantias elas se somam, né? Então, quando o Will passou a fazer parte do conglomerado do Master, a garantia dos dois bancos somada passou a ser de R$250 mil. Então, eventualmente, um investidor que tenha aplicado, por exemplo, 200 mil no Master e 200 mil no Will Bank, ele só vai ser, no caso do Will Bank agora, ele só vai ser coberto em R$50 mil. Exatamente, porque é R$250 mil por CPF, por conglomerado financeiro emissor do título que você investiu. Sim, sim, acho que muita gente, não deve ter muitos investidores nessa situação, mas certamente muitas pessoas não sabiam que o Will Bank fazia parte. Podem ter comprado o CDB dos dois sem saber desse risco. Mais uma vez, fico alerta para se você investir, for atrás de um CDB, de uma instituição de menor porte, conheça pelo menos, né? Tenha a garantia do FGC, mas pelo menos conheça um pouco onde você está colocando o seu dinheiro. Acho que fica esse alerta aqui, especificamente para os investidores no caso do Will Bank. Mas vamos lá, Matheus, para quem você vai mandar o seu urso? Olha, para o dólar. Para o dólar, essa última semana foi um pouco do que a gente viu no ano passado. É uma tendência de baixa da moeda americana que deve se manter. A moeda americana se fortaleceu muito depois da crise de 2008, mas em especial depois da pandemia de Covid, com o rally de AI, todo mundo queria investir na tecnologia americana, o dólar se fortalece nesse processo. Ele precisava voltar um pouco mesmo, mas me parece que a gente está mudando um pouco a dinâmica das coisas, né? A gente tem visto o posicionamento de reservas internacionais em ouro ultrapassando, né, de dólar, e essa me parece ser uma mudança sísmica mesmo de como as coisas funcionam. Então, o urso para mim da semana é o dólar. A gente já falou bastante sobre ele ao longo, né, do programa, né? Ano passado o dólar teve seu pior desempenho desde a década de 70 e a gente viu que na semana passada esse desempenho ruim, por mais que ele não tenha a mesma amplitude em 2026, deve ter a mesma direção, né? Então foi o urso da semana para mim. Tem tudo para ser um dos ursos de 2026. Vamos acompanhar como é que vai ser o comportamento aí da moeda norte-americana ao longo do ano. Bom, mas deixa eu mandar aqui o meu urso, que vai para a Edux, que é o grupo educacional listado na B3. Não pelo desempenho das ações, os papéis da Edux acumulam no que vai aí nesse mês de janeiro uma alta de mais de 10%, um dos destaques positivos na Bolsa nesse começo de ano, mas sim pelo resultado que as faculdades do grupo tiveram no ENAMED, que é o exame que o governo criou para avaliar os cursos de medicina. A Edux teve a maioria das suas faculdades avaliadas com notas 1 e 2, numa escala que vai até 5, ou seja, um desempenho muito ruim. Enfim, ela tem uma presença importante, né, nesse curso. A Edux adquiriu várias faculdades de medicina nos últimos anos. E lembrando que faculdades que têm nota baixa nesse ENAMED podem sofrer sanções, como, por exemplo, ali a restrição para a abertura de novas vagas. Os analistas não esperam que esse tipo de
sanção ocorra no curto prazo. Primeiro, porque foi a primeira edição desse exame, e segundo, porque os grupos ali privados, que em geral foram mal nessa, não foi apenas a Edux, mas os grupos privados devem recorrer e tudo mais, enfim, não concordam ali inteiramente com a metodologia, tentaram até, inclusive, barrar a divulgação dessas notas, mas não conseguiram. De todo modo, a Edux leva aqui o meu urso pela nota vermelha no Enamed. Então vamos aos touros agora, vamos virar o disco e falar de quem foi bem, de quem está com nota alta aqui, pelo menos de acordo com a nossa avaliação. E, Júlia, pode começar aí. Bom, sob o risco de parecer aí um disco arranhado, eu escolhi como touro da semana o ouro, né? A gente está até avaliando mudar o nome do programa para Ouros e Ursos, já desde o ano passado, que bateu aí os $5.000 por onça aí na última semana. O ouro realmente continua aí numa toada de valorização, assim como outros metais, muito nesse movimento que a gente discutiu aqui no programa, né? De migração do dólar e até de outras moedas fiduciárias para ativos reais e para ativos considerados seguros. E a gente tem visto também aí uma insegurança do mercado em relação ao ativo mais seguro por excelência, que são os títulos americanos, né? Então, o ouro aí acaba sendo a alternativa até diante de um cenário de corte de juros nos Estados Unidos. O ouro até ganha atratividade aí diante desse cenário. Então, a gente vê aí os bancos centrais, grandes fundos e fundos soberanos, né, diversificando a sua carteira e os seus ativos de segurança e migrando muito aí para o metal dourado. Então, por isso, vai ser o meu touro aí da semana. Seu ouro da semana vai pro ouro. Exatamente. E você, Matheus, para quem vai mandar o touro aqui? Para o primeiro-ministro canadense Mark Carney, que semana passada em que Donald Trump concluiu primeiro ano do seu segundo mandato, também acontecia na Suíça o Fórum Econômico Mundial, em Davos. E entre os principais discursos, bem, o mais aguardado era o de Donald Trump, que foi gigantesco e muito bagunçado. Mas o principal discurso, na minha interpretação, foi do primeiro-ministro canadense. É um discurso de 15 minutos, está disponível no YouTube para quem quiser conferir. Ele basicamente foi o primeiro líder mundial a descrever com todas as letras que a gente está passando por uma mudança de dinâmica internacional que a gente não via ao longo das últimas décadas. Então, é realmente uma mudança de ordenamento global. Ele foi o primeiro a anunciar. É um discurso muito profundo, que ele toca em vários temas. Não estou falando que eu concordo com tudo que ele fala aí, mas parcela relevante do que ele falou é o que a gente tem falado já há algum tempo, né? Assim, para quem acompanha isso dia a dia, não é uma novidade. Mas como ele é o primeiro chefe de Estado a falar num evento como esse para líderes mundiais, para líderes empresariais globais, ganha relevância, ganha peso. Ele quase que anunciou ali a mudança de quem manda no mundo, né? Grosso modo, né? E isso é importante. Então, para mim, esse discurso foi o touro da semana, sem dúvida. Como você colocou, acho que os analistas já vinham alertando para isso, mas quando vem um chefe de Estado e traz isso no discurso ali no Fórum Econômico Mundial, isso realmente ganha um peso. Que ele fala das potências médias também e que o Brasil pode se inspirar, né? Esse tipo de aliança com potências médias realmente pode fazer a diferença nesse novo regionalismo que a gente tem vivido, novas alianças se formando e novas oportunidades aparecendo, inclusive para o Brasil, muitas delas, né? Ele fala do Canadá, obviamente, no discurso dele, mas o Brasil é uma história até melhor que a do Canadá, dependendo de como você observar. Claro que depende também da gente, né, fazer o dever de casa e alinhar a política econômica, porque a gente tem muita oportunidade nesse novo mundo. Vamos ver se a gente não perde a oportunidade de perder Pode uma oportunidade. Vamos ver. Enquanto isso não acontece, o meu touro aqui vai para o Ibovespa, que vem apresentando um começo de ano fantástico, com uma alta de 10%, mais de 10%, nesses primeiros 20 e poucos dias de 2026. E podemos dizer que graças ao Trump. Afinal de contas, a alta da Bolsa é puxada pelo fluxo de recursos estrangeiros. A gente tem visto uma entrada forte de dinheiro, de dólares, para a Bolsa brasileira, e isso vem provocando uma alta generalizada das ações brasileiras nesse começo de ano. E, como o Matheus colocou em outro momento do programa, a Bolsa pode ter um impulso adicional com o possível, né, o provável início do ciclo de corte de juros aqui no Brasil, que pode acontecer nesta semana. Afinal de contas, temos a reunião do Copom,
que vai definir a Selic. A expectativa majoritária do mercado é de manutenção dos juros nos atuais 15%, mas se não acontecer agora em janeiro, é muito provável que em março o Banco Central dê início ao ciclo de redução da taxa básica de juros, e juros menores têm aí, historicamente, ajudado ativos de risco, como é o caso da Bolsa Brasileira. Qual que é a tua expectativa para o Copom? Só para não dizer que a gente não falou das flores, Matheus. Tanto o Copom como o Fed devem manter inalterada a política monetária, então os juros parado aqui no Brasil e lá fora nos Estados Unidos, por motivos diferentes. Lá eles tiveram alguns cortes no final do ano passado, vão esperar amadurecer, vão parar por enquanto. Eles devem retomar o corte em algum momento desse ano, dependendo dos dados, mas por enquanto parar. E aqui no Brasil, a gente deve ter uma manutenção dos juros também. Entretanto, o que mais importa nessas duas decisões é o comunicado em si. É o comunicado e a coletiva do Powell lá fora, o comunicado do Copom aqui, daí a ata na semana que vem, enfim. Por quê? Porque aqui a gente pode ter alguma diferenciação na comunicação da política monetária, como eles estão enxergando o ambiente. Então, alguma flexibilização do discurso aumentaria muito a chance do início do ciclo de corte em março, que é possível, e isso poderia animar os investidores já adicionalmente, né, nessa reta final de mês. E lá fora, depende de como ele falasse, tanto sobre a condução de política monetária do ano, né, como ele está enxergando novos cortes esse ano, e a própria sucessão dele, que está se aproximando, né, vai acontecer em maio. Então, os comunicados que acompanham as decisões são mais importantes do que as decisões em si, porque não deve ter muita surpresa ali. Teu cenário é para o início de cortes em março? No Brasil, sim. Daí, retomada de cortes nos Estados Unidos depende dos dados, mas provavelmente ou no último mês desse semestre ou no início do próximo. Mas começa cortando aqui no Brasil com 25 ou meio ponto percentual? A gente acreditava que fosse ser 50, só que os últimos dados de atividade, de inflação e de mercado de trabalho mostram que existe uma chance dele começar cortando com 25 em vez de 50. Então não dá para desprezar isso. Por enquanto a gente mantém nosso call de 50 pontos em março, mas dependendo dos dados até lá, e a gente tem alguns dados para receber, inclusive essa semana, né, a gente vai ter dados de inflação, etc. Mercado de trabalho, enfim. Dependendo dos dados até lá, ele pode flexibilizar o tom até a reunião, mas cortar menos do que a gente pensava antes. Depende dos dados. Ele está data dependent, né? Dependendo de dados, assim como nós. Bom, vamos fechar então falando do doutor especial, fora do mercado financeiro, e não podia ser outro, além do Brasil no Oscar. Vou dar aqui um combo para essas 5 indicações do Brasil, históricas, né? O Brasil teve 5 indicações numa única edição do Oscar. Tivemos lá atrás com Cidade de Deus, que foi indicado a 4 categorias. Na edição de 2026 do Oscar, que acontece agora em março, tivemos o Agente Secreto, filme brasileiro sobre o qual a gente já comentou aqui, recebendo 4 indicações, incluindo melhor filme internacional, melhor ator para o Wagner Moura e melhor direção de elenco, que é uma categoria nova que a Academia criou nessa edição, e seria muito justo se a gente beliscasse uma estatueta para esse melhor elenco do Agente Secreto. E além das 4 indicações do Agente Secreto, tivemos o Adolfo Veloso indicado ali no prêmio para melhor fotografia, melhor direção de fotografia. Ele foi ali o diretor ali de Sonhos de Trem, que é um filme que está na Netflix. Você assistiu, Júlia? Ainda não, mas está na minha lista. Eu não assisti, mas já tô torcendo para ele. Tô torcendo muito. Então, não sei se ele é efetivamente o melhor, mas vou torcer aqui pro Adolfo Veloso também ganhar a estatueta aqui nessa edição do Oscar. Com isso, então, fica aqui o nosso touro especial pro Brasil no Oscar. E afinal, estamos aqui, né, já virando o país do cinema depois do Oscar do ano passado. E, enfim, acho que com grandes chances de sair com mais alguma estatueta na edição desse ano, embora a concorrência seja bem difícil. Os filmes internacionais desse ano receberam, todos eles, o Valor Sentimental, e foi apenas um acidente. Receberam também várias indicações. O Valor Sentimental acho que recebeu 8 indicações. Então ele está mais forte nesse momento do que o Agente Secreto. Mas eu acredito no soft power brasileiro, principalmente ali na internet, para a gente conseguir ali convencer, né, assim, comover os membros da academia a votar no Agente Secreto. Bom, com isso a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos. Obrigado, Matheus Espias, mais uma vez pela presença. A gente queria te deixar aqui para estar toda semana comentando com a gente os assuntos que movimentam os mercados. Obrigado pelo convite. Júlia, você não tem opção, tem que vir aqui na próxima semana. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Vini. Obrigada a todos os que nos acompanharam.
É isso aí, acompanhe o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com seus investimentos. Aquele abraço.